E a notícia que eu trago hoje aqui, ela foi veiculada no dia 4 de janeiro, e é uma sequência de notícias feitas pelo jornal O Globo, que recentemente fez uma estreia de uma série de entrevistas e reportagens sobre os ataques do dia 8 de janeiro, enfim, os ataques, né, que vão completar agora, amanhã, um ano. E nessa série de reportagens que o Jornal Globo está trazendo, a primeira dela trouxe uma entrevista com o ministro do STF, né, o Alexandre de Moraes, que também é um dos relatores que justamente vem investigando, da ação que vem investigando essas investidas golpistas contra o STF. Todo mundo lembra desse episódio, foi televisionado, bastante televisionado à época, a imprensa deu a cobertura total, sem contar que foi logo após as eleições. Então, estava todo mundo atento com as coisas que estavam se passando e ocorrendo no país. E aí eu destaquei alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena ressaltar. Ele foi perguntado o seguinte, né, na reportagem, qual teria sido exatamente uma das primeiras decisões que o Alexandre de Moraes tomou logo após, não somente o ataque o ataque ao STF foi um marco, né? Talvez seja aí o ponto maior dessas manifestações, mas a gente precisa lembrar que toda essa movimentação que culminou no 8 de julho teve início já nas eleições, já no segundo turno. Daqui a pouquinho a gente vai falar rapidamente sobre isso. Bom, e aí o que aconteceu? A gente precisa levar em conta que essa prisão, que uma das medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele relata, né, uma delas foi a prisão do então secretário Anderson Torres, né, todo mundo lembra, ficou uma figura que ninguém conhecia, depois passou a ser bastante notório, na época era secretário de Justiça, né, do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, e também, ao mesmo tempo, a medida dele pedia ali o afastamento do governador Ibanez Rocha, também à época do Distrito Federal. O Alexandre de Moraes também, dentro dessa, tentando aí, digamos assim, né, dar início às investigações e também coibir, ele determinou a prisão em flagrante imediata daquelas pessoas que estavam ocupando os quartéis e ocupando também as principais vias e rodovias do país. Esse movimento que começou já no segundo turno culminou justamente no 8 de janeiro. Bom, e aí no dia do segundo turno, ele lembra, né, você já tem ali um trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal, à época extremamente aparelhada pelo governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação problemática, né, segundo o próprio ministro da PRF, está sendo objeto de inquérito, e que, de repente, no dia exatamente do segundo turno, resolveu fazer blitz em todo o país, justamente com o intuito de impedir que os eleitores chegassem às urnas. Isso também ficou um ponto bastante notório. A gente viu isso acontecendo. E essa ação, na verdade, ele está se referindo apenas à PRF, mas a gente vale lembrar que algumas polícias locais, principalmente algumas PMs do Rio, algumas de Minas, também ao Sul, vão participar dessa tentativa também de realizar blitz espalhadas pelos diversos pontos de algumas cidades, justamente com o objetivo de impedir que esses eleitores chegassem às urnas, né? E aí o Alexandre de Moraes comenta que o maior erro justamente bom, na época, ele foi permitir a entrada desses golpistas, desses manifestantes que estavam pedindo, sim, intervenção militar e golpe, na esplanada dos ministérios. Bom, e aí também é perguntado para ele o que já já se descobriu a partir das investigações. Bom, e aí, primeiro é o seguinte, né, eles foram atrás justamente dos financiadores, já descobriram o papel que eles tiveram para financiar os acampamentos, a alimentação, abastecimento, já sabem mais ou menos de onde partiu a ordem, e sabem também que a ordem feita por esses financiadores é que todos os que estavam ali manifestando nas suas cidades, localmente, deveriam partir em direção ao Congresso e também em direção ao STF, aguardando que houvesse aí uma decretação por parte do presidente Lula, já nomeado e possado, de uma GLO, né, de uma garantia da lei e da ordem, o que acabou não acontecendo. Então, o ministro
Alexandre de Moraes até comenta que isso foi um ponto positivo. Optou-se pela intervenção federal do que, de fato, entregar, né, o poder ali, através da GLO, para o Exército. Bom, um ponto crítico, acho que dessa entrevista que eu queria ainda ressaltar, é justamente quando ele é perguntado qual a responsabilidade até então do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele meio que desconversou, obviamente, boa parte da sociedade que acompanha essa questão, partidos políticos e entre outros atores sociais, aguardam, inclusive, a própria prisão do Bolsonaro, se ele vai ser preso ou não, tendo em vista que ele instigou golpes, né, durante praticamente os 4 anos dele de mandato, e, ao mesmo tempo, sempre, como ele mesmo dizia, esticava a corda, né, e falava mal, explicitamente, dos ministros do STF. Tá? Lembrando também que o Bolsonaro ele não quis participar ali da cerimônia de posse, não quis repassar a faixa presidencial, que desde o dia 30 de dezembro ele havia viajado para os Estados Unidos. Então, precisa ainda ficar esclarecido, ele não comentou isso na entrevista, em que medida isso não teria sido uma manobra exatamente articulada por todas essas pessoas, empresários ou não, políticos ou não, e que em que medida isso estava, então, portanto, bom, seria uma consequência do que iria vir ocorrer dia 8 de janeiro. Basicamente o seguinte, você viaja durante esse período, porque durante esse contexto vai ter uma tentativa, assim, de invasão ao Congresso e uma tentativa de invasão à STF, esperando-se a intervenção do Exército. Bom, também foi perguntado a ele sobre o papel das plataformas, ele disse que é evidente que as plataformas tiveram participação ativa nisso, sobretudo a partir da omissão na forma de atuação, mas ele também não deu grandes detalhes. A única coisa que ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral, a partir agora do primeiro semestre de 2024, iria tornar aí a questão da regulamentação das redes sociais uma grande bandeira importante do próprio tribunal. E para finalizar, isso que é a parte mais, digamos assim, chocante, né? Ele discorre que segundo as investigações, eram 3 planos. O primeiro previa que as forças especiais, do Exército, no caso, prenderiam o próprio ministro Alexandre de Moraes em um domingo, e depois levariam para Goiânia. Curioso o fato de ser em Goiânia. Depois se livrariam do corpo dele, no meio do caminho, não sei, para Goiânia, e aí não seria propriamente uma prisão, mas sim uma execução. Existia até, inclusive, ali os mais exaltados, uma tentativa de enforcar o ministro Alexandre de Moraes. É curioso que na própria entrevista ele fala, pouco disso é um pouco de exagero, ele reconhece. Ele não está nem se vitimizando a partir desse discurso para legitimar ali todo o trabalho que ele vem fazendo. Mas ele fala, isso ocorreu, estava nos debates, a partir de todas as investigações que apareceram. Bom, em relação a esse tema, eu já finalizo e entrego aqui a minha parte para a gente passar para a segunda notícia. Eu diria o seguinte, não é a primeira vez na história da República que o STF fica, portanto, na berlinda dos poderes republicanos, sobretudo do Executivo. A gente sabe que o STF ele foi criado na Primeira República, a partir da Constituição de 1891, e aí eu gosto muito de lembrar da fala feita pela época, né, o Marechal Floriano Peixoto. Nós temos um vídeo, na verdade um short, um vídeo curtinho aqui no canal sobre o Floriano Peixoto, mais à frente eu vou deixar aqui essa referência do vídeo. E aí, no contexto da revolta da Armada, a Armada é o nome que se dava à Marinha na época, né? Então, a revolta feita pela Marinha, durante esse período de transição do Império para a República, a Marinha tenta se rebelar. E, à época, o Marechal Floriano Peixoto, tem todo um contexto em relação a isso, ele acaba prendendo, sem o devido processo legal, e valendo-se da jurisdição, digamos assim, militar, acaba prendendo ali os revoltosos. Em razão disso, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão lá e decidem aprovar um HC justamente no sentido de libertar esses manifestantes. Aí ficou uma frase emblemática, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, não sei amanhã, isso é o Floriano Peixoto falando diretamente ao STF, não sei amanhã quem lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. É, de fato, uma afronta.
seja, quero ver quem vai dar amanhã o habeas corpus, a liberdade, quando eu mandar prender todos vocês. Basicamente essa é a mensagem dada pelo Floriano Peixoto. Os pontos também que a gente poderia mencionar em relação à atuação do Alexandre de Moraes. É evidente que a gente quer o máximo possível que todo esse pessoal que se envolveu no ato 8 de janeiro pedindo intervenção militar, a gente quer a responsabilidade deles, que eles sejam responsabilizados e casos parecidos não aconteçam, não tornem a acontecer. Então, é preciso a gente refletir um pouco sobre quais seriam os limites das decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões quando parte de apenas um órgão jurisdicional, no caso aí um juiz, e não do colegiado, né, da turma ou do plenário. Estou me referindo aqui especificamente ao STF. Outro ponto qual é o limite do poder de investigação dado pelo próprio Poder Judiciário? Eu sei que não é somente o Alexandre de Moraes que está investigando, tem o papel da polícia envolvida e o MPF, que praticamente a gente nem vê nessas ações, mais vê a Polícia Federal, junto com o Alexandre de Moraes. Eu sei que são discussões longas, complexas, dentro do mundo do direito. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Qual é exatamente o limite que o Poder Judiciário tem, ali na figura do Alexandre de Moraes, de investigar. A gente sempre aprende no direito o seguinte, né? O órgão que investiga e processa não pode ser o mesmo órgão que julga. Tá? Outro ponto que a gente pode também mencionar é o seguinte, né? Essa defesa da democracia, ela não pode ocorrer apenas por vias institucionais. Se a gente for pensar aqui na democracia representativa, liberal, defendida muito pela perspectiva burguesa. Então, esse é um ponto também a se destacar. Tudo que a gente tem vendo desde então é exatamente essa defesa por meio das instituições, principalmente o judiciário. Mas o que tem sido feito como trabalho de base por parte dos grandes políticos, por parte dos partidos políticos, das instituições, da própria universidade, que se compromete e se assume seu compromisso com a República e também com a democracia? O que tem sido feito efetivamente como trabalho de base, no sentido de reforçar a importância da democracia junto à sociedade? As últimas pesquisas mostraram que 30% da população se declarava, né, a favor tanto do último governo, como também dos atos do dia 8. Né? E se a gente for pegar os resultados eleitorais, você vê que essa margem é a mais apertada ainda, comparado ali os votos, né? Vê que foi uma votação bastante apertada. Bom, então como é que isso poderia ser resolvido? Fica aqui, né? Agora, a meu ver, é preciso fazer um trabalho de base, de conscientização e educação junto à sociedade. Isso precisa ser discutido. O que me preocupa muito é que toda essa discussão esteja sendo mediada pelo Estado e seja unicamente judicializada.